certo, se quiser crescer, quiser se tornar um desenvolvedor fantástico, esse é o lugar certíssimo. E já vi aqui que o Nick Vidal está aqui atrás, vai participar com a gente do painel, então tá tudo certo, né? A gente já vai começar a fazer o painel. Nick, chega aqui, Nick. Vamos deixar as cadeiras aqui, bater um papo, é isso aí, né? Nick, fala pra galera aqui, meu, por que é importante crescer na carreira aqui? Fala aí. Por que é importante crescer na carreira? Bom, existe... Ah, tá. Bom, pessoal. Tá. Bom, eu sou representante da Open Source Initiative e é uma entidade que foi criada há 25 anos atrás sobre a importância de open source. E open source vai ajudar você na carreira porque você vai conseguir aprender com os melhores do mundo. Você pode ir no GitHub ou algum outro site e conhecer como é que os desenvolvedores estão construindo seus projetos e você vai conseguir aprender com eles. Então, às 10h30 a gente vai discutir isso aqui e fica aqui o convite, então. Perfeito? Então tá, beleza. Bruno, eu quero a Aileen, ela vai estar viajando, eu quero pelo menos te introduzir. Dá pra fazer uma pausa e dar um oi lá pra ela? Vem lá dar um oi pra ela. Quem tá nas mesas consegue ouvir bem. Deixa alguém falando, você. Eu não. Vai falando. Vai falando aí, mano. Espera essa galera. Vou falando aqui. Deixa eu ver. Dá pra testar. Está na internet, não sai desse ângulo aqui. Sim, tá. Beleza. Pra testar? Bom dia, pessoal! Bom dia, Campus Party! Gostei, hein? Gostei, hein? Galera tá acordada. Eu só queria ter certeza que o pessoal que tá aqui na frente, né, prestigiando a nossa apresentação aqui, se vocês estão conseguindo ouvir bem pelas caixas de som, porque ontem eu estava aqui sentado, estava tentando escutar, eu via que quem estava no canto, pertinho ali, conseguia ouvir bem, mas quem estava aqui não. Tá tudo certo? Tá dando para ouvir legal? Beleza! Então daqui a pouquinho eu vou chamando nossos experts aqui em carreira, na área de tecnologia e desenvolvimento, né? A gente vai começar a falar de ferramentas de inteligência artificial, como que você pode utilizar eles, né, para ser um aliado na carreira de vocês, muito mais do que uma ameaça, né? Tem muita gente que acha que IA veio aí para roubar nosso trabalho e a gente quer mostrar o outro lado, né? Como que você pode usar ele para crescer na carreira de vocês, né? E isso não é só para quem já está na área, quem está começando também vai poder utilizar isso como um diferencial, né, nas suas skills, beleza? Daqui a pouquinho eu vou chamando ali, só fechando, Bruno e Helder estão arrumando as coisas, Gabriel aqui tá vindo aí. Me dá um help. Oi? Tá ok? O microfone tá aqui, ó. Beleza, mas enquanto a gente vai preparando aqui nossos experts aqui, né? Queria já ir... Opa, bom, Eurico, tudo bom? Bom dia. Beleza. Eu queria perguntar, quem aqui já cansou de ouvir sobre ChatGPT? Você usa? Na sua área, ótimo. Não, é justamente isso que a gente vai falar, tá? Como utilizar nas diversas áreas e tal. Mas eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Já se falou muito, né? Acho que até tem bastante palestra em cima disso, né? Bastante discussão. Mas quem aqui já está efetivamente utilizando, não só ChatGPT, né? Agora acho que a gente tem várias outras coisas, né? E a gente tem para diversas áreas, né, diferentes. Quem aqui já está efetivamente usando para trabalhar no seu dia a dia?
Bacana. Eu só quero ouvir um pouquinho, como é que vocês estão usando? Fala um pouquinho aí, Eurico. Tá, na minha área, como design de experiência do usuário, a gente tem que fazer vários outros projetos, né? E também treinar pessoal, fazer treinamento e tudo. E tem hora que, para a gente poder construir, e demora bastante para a gente poder fazer a forma de treinamento e tudo. Aí, ou seja, eu já uso o DAD e uso o Synthesia para fazer a parte de treinamento já com toda a parte robótica. Porque eu já tenho o meu avatar, já todinho personalizado, e aí com a minha voz. Então, ou seja, isso aí de forma que já me facilita muito, porque eu faço um treinamento que eu vou demorar 40 minutos para gravar, eu faço em 3 minutos, usando as IAs ao meu favor do meu trabalho. Não só ao meu trabalho, mas também para análise de dados também, porque eu pego muita pesquisa, Power BI, eu pego vários outros tipos, relatórios de 1 tera de dados que eu pego para poder analisar, para fazer análise, né, de mercado e tudo. E eu posso simplesmente pedir para a inteligência artificial que a gente desenvolveu poder estar ajudando a gente a fazer essa síntese e me entregar os principais pontos que eu quero. Então, ou seja, eu determino para ela quais são os pontos que eu quero, ela vai me entregar esses pontos analisados de forma que fica mais fácil a minha tomada de decisão perante ao mercado. Que hoje, querendo ou não, uma tomada de decisão que você não tenha uma tomada de decisão clara pode custar para uma empresa $1 bilhão ou R$1 milhão, dependendo do seu tamanho. Então, hoje é essencial você trabalhar com a tomada de decisão correta. E aí o que acontece? IA 99% de acerto, 99,99999%. Não é perfeito, porque você tem que 0,00001% de erro. Mas ela é mais confiável, que tem hora que a gente tem que utilizar, e a gente só como humano mesmo, a gente tem que não confiar completamente, mas a gente tem que só reavaliar e ver como que a gente vai utilizar também no dia a dia, para tomar de decisão. Bacana, Eurico. Muito obrigado aí por compartilhar essa experiência. Acho que você falou um ponto muito importante, né, que é a tomada de decisão, né? A gente acaba não conseguindo delegar a tomada de decisão, né? A gente acaba sendo responsável ainda a olhar aquele resultado, né, e a poder, de fato, seguir ou não, né, avaliar todo aquele resultado. Muito bacana. Eu vi até mais pessoas aí que levantou a mão. Você tinha comentado também, né, que utiliza aí. Você pode compartilhar um pouquinho no que você usa hoje? E aí, pessoal, beleza? Olá, show aí. Eu sou do Senac de Mato Grosso do Sul, tá? Sou da área de inovação. Eu uso para gerar relatório, para comparar dados também. Ele é uma ferramenta interessante para gerar posting de rede e também de relatórios específicos. E também a gente tem usado em comparação de código, né? Código-fonte, analisar código. Basicamente isso. Mas tem muita coisa que dá para ser utilizada na ferramenta. Muito massa, legal. Eu vi até, tinha mais gente, mas antes de passar para o próximo, eu nem consegui ver seu nome. Oi? Mário, legal, Mário. Obrigado, viu, pela contribuição. Bom, antes de continuar aqui o bate-papo, eu só queria chamar nossos experts aqui, né? Eu queria chamar nosso amigo aqui, o cara é super avançado aqui na programação, na carreira de desenvolvimento, né? O cara ele já trabalha, tem muitos anos aí na Red Hat e tá... Helder, está tudo certo aí? Você pode ir? Beleza, eu tô anunciando o Helder aqui só para conferir se ele tá pronto, né? Mas Helder Moraes, o cara já tem carreira internacional, né? Já trabalha na Red Hat, contribui aí com uma das maiores comunidades open source do mundo. E ele vai poder sentar com a gente aqui, né, para poder discutir um pouquinho sobre sobre as ferramentas de IA no uso no nosso dia a dia. Helder, você quer falar um pouquinho sobre você? Bom dia, pessoal. Eu vou sentar? Pode ficar em pé? Pode ficar em pé? Ficar em pé, cara. Tá sentado até agora. Bom dia, galera. Bom dia. Bom, como ele falou, meu nome é Helder, eu sou Developer Advocate na Red Hat. E a IA está chegando bem forte para a gente também, principalmente no lado de infraestrutura. A gente vai falar bastante sobre desenvolvimento hoje,
mas tem todo um lado de infraestrutura que talvez esteja até um pouco mais avançado, né? No ponto de vista de provisionamento de ambiente, de disaster recovery. Então a gente tem bastante coisa legal para falar sobre isso, a gente vai comentar hoje. Beleza, valeu, Helder. Gostaria... Bruno, como é que você tá aí? 1 minuto. O último, tá bom. Bom, mas era eu, você, o Gabriel e... Oba! O professor... seu Nick... Vai dar pra... tá bom. acho que mas você não quer... Tá bom, vou conservar a garganta do Nick Vidal. Bom, então vamos começar aqui, né? Se puder. Senta aí. O Bruno chegou. O Bruno tá vindo. Então o Bruno também é pessoa referência aqui em carreira e mentoria de desenvolvimento. Queria uma salva de palmas aqui pro Bruno. Bruno, chega mais. A gente vai só pedir para apagar aqui, para não ficar bem na nossa cara aqui, que para vocês estão... Pessoal, eu queria só agradecer, em particular ao Hugo, tá certo? E ao Gabriel, que está aqui atrás, porque foram a galera que organizaram as várias coisas aqui desse palco, né? Então, acho que a gente está aqui na Campus Party, obrigado. Está aqui na Campus Party, essa oportunidade de a gente conversar, da gente bater papo, da gente te ajudar na sua carreira, absolutamente fundamental, né? Então, não perca essa oportunidade de fazer muitas perguntas, porque o nosso objetivo aqui é te ajudar a crescer na sua carreira. Então, o que eu queria que você pensasse é o seguinte: hoje, aonde você quer chegar na sua carreira? Quando você pensa no próximo ano, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, aonde você gostaria de estar? Aonde você queria, que posição que você está, quanto dinheiro você está ganhando, onde você está morando, aonde você gostaria de estar nos próximos anos? E eu queria que você parasse para pensar um pouquinho e se pensar o seguinte: o que te impede hoje de chegar nesse lugar que você quer chegar? Porque o que a gente quer fazer aqui hoje é te ajudar, né, usando open source, usando Java, usando carreira, usando liderança, né, a gente quer te ajudar a você vencer esse desafio que você tem para você atingir aquilo que você quer, tá certo? Mas se você não sabe o que você quer, é mais difícil a gente te ajudar, tá certo? Então, se você não sabe o que você quer, essa pode ser uma pergunta. Eu não sei, a gente conversa sobre isso também, tá bom? Então, beleza, galera. E a última pessoa que não foi apresentada aqui foi o Gabriel. Você apresentou o Gabriel, não? Né? Quer apresentar o Gabriel? Apresentou eu. Pode apresentar. O Gabriel, tá certo? Não só é o cara que já falei aqui, agradeci, para apresentar aqui do palco, né? Ninguém apresentou o Hugo também, né? Tá certo? O Gabriel e o Hugo, estamos em pé aqui, né? O Gabriel e o Hugo, tá certo? Não só eles organizaram o palco aqui, mas os dois trabalham na Accenture, né? E os dois fazem um trabalho fantástico de trabalhar com o desenvolvedor, de ajudar o desenvolvedor a crescer, né? E dar esse passo é fundamental. Então, a gente queria pedir uma salva de palmas para os 4 aqui. Valeu. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bom, vamos lá. Acho que... Quer começar com alguma... Pode ser. Começa com uma geral. Uma geral, né? Pois é. A ideia aqui é ser um painel, né? Então, realmente, a gente está aqui para ouvir de vocês. Mas a primeira grande discussão aqui que a gente queria trazer é o quanto que essa inteligência artificial, né? Que todo mundo está falando hoje em dia, né? O quanto que ele tem impactado não só o usuário final ali que faz o login, entra no ChatGPT, mas no dia a dia do desenvolvedor, né? Como é que isso tem mudado a nossa carreira? Eu não sei se Helder, você quer começar? Mas para vocês terem uma ideia, né? A gente tem, acho que se você vê várias pesquisas, né, no mercado, não só em questão de possibilidades que você tem com a IA, a produtividade que você ganha com o desenvolvimento, né, a partir do uso dessas ferramentas. Helder, você quer começar um pouquinho sobre... você tinha comentado ali de infraestrutura, né, que tem algumas possibilidades aí bem legais que a Red Hat tem implementado. Você quer falar um pouquinho sobre? Pode ser. Então, há cerca de
2, 3 semanas atrás, teve aqui em São Paulo o Microsoft Build. Alguém esteve no Microsoft Build? Alguém estava lá? Não. É um evento global da Microsoft que eles fazem especificamente para o público de desenvolvimento de software. E lá eles fizeram uma série de anúncios. E acho que o que é mais próximo da gente aqui são de, por exemplo, atualizações do VS Code, né? A gente, durante muito tempo, se contentou ali com o autocomplete, né? Então eu digito alguma coisa, dou um barrinha lá, só que aquilo nada mais é do que uma documentação, um cache, alguma coisa que está lá. Eles estão levando isso para um nível realmente de te sugerir a próxima API que você vai chamar, a dependência que você vai chamar, ou mesmo blocos inteiros de código, mas de uma forma que realmente funciona, né? Não uma forma que, enfim, às vezes não tem nada a ver com o que você está fazendo. Mas, indo na linha do que o Hugo falou de infra, né? Que é uma coisa que a Red Hat mesmo tem feito, anunciou recentemente. A gente tem um evento global, que é o Summit, que foi em maio, e agora foi disponibilizado em junho. Quem conhece aqui o Ansible? Alguém já mexeu com o Ansible? Um ali. Tá. Ansible, quem não conhece, é uma ferramenta para você automatizar provisionamento de infraestruturas. Quero provisionar uma máquina, um ambiente, um servidor, um data center, enfim. Você consegue automatizar isso. E para você mexer isso com o Ansible, você tem os chamados playbooks, que são arquivos que basicamente você coloca toda a configuração lá. Falando entre amigos aqui, é um inferno mexer com um playbook. Tá? Não é a coisa, nem de longe a coisa mais fácil do universo. Se você entrar agora em Ansible.ai, você tem um site agora para você gerar playbooks do Ansible, com linguagem natural. Cria para mim um cluster de Kubernetes AWS. Ele toma um tempinho lá e ele te dá um playbook inteiro. É claro, você pode ajustar, colocar suas chaves, configurações, etc. Mas você está indo para um nível que você consegue pegar essas tarefas que são muito operacionais e realmente deixar para uma ferramenta que faça isso para você e você lidar mais com a inteligência da coisa. Então, assim, que tipo de máquinas que eu vou fazer? Eu preciso ter escalabilidade por horários, por datas, por períodos do ano. Se eu precisar fazer um disaster recovery, ele consegue gerar o playbook disso também. Então, você consegue... A gente estava até conversando na fila agora aqui, né? Realmente passar para uma ferramenta... E é ferramenta, né? A gente está falando aqui tudo de ferramenta. Passar para a ferramenta aquilo que é mais operacional, é mais repetitivo e que dá trabalho ainda assim, consome muito do nosso trabalho e a gente está cada vez mais podendo focar no negócio, no cliente, na aplicação, na experiência de usuário. Então fazer o nosso trabalho ficar cada vez melhor com isso. Eu acho que eu começaria por essa linha. Legal. Deixa eu só, antes de continuar, deixa eu só conhecer melhor aqui quem que tá ouvindo a gente, né? Quem aqui já trabalha na área de TI, de desenvolvimento geral? Tem uma galera ali, tem uma galera aqui e tal. Quem aqui não trabalha na área de TI? E na verdade não é que não trabalha, né? Está estudando para a área de TI. Galera, legal. E vocês estão procurando entrar na área de TI, primeiro trabalho, legal, bacana. E vocês também, quem está começando aí, já teve contato aí com essas ferramentas de IA? Vocês já chegaram a utilizar um pouquinho? Qual foi o uso de vocês? Alguém pode compartilhar? Levanta a mão aí que eu vou aí até vocês. Oi? Alguém quer compartilhar? Quem já usou a ferramenta, né? E pode compartilhar. Pra mim? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Tá, vamos ver. Eu já usei ferramentas da IBM Cloud, né? Para manipulação de dados, reconhecimento facial, também Deep Learner para fazer o mapeamento dos neurônios, né? E trazer retorno. Mais ou menos isso também. E RPA também para automação. Legal. Bacana. E deixa eu perguntar assim, qual que é o maior... O que você sente? Qual que é o maior desafio, o maior receio em cima dessas ferramentas, né? O maior desafio, olhando para Deep Learner, no caso, seria o mapeamento neural, certo? Porque quando tu faz um mapeamento neural, tu tem que analisar também a questão
dos impulsos elétricos que gera no cérebro, entendeu? E aí tu tem que usar muita matemática para tu aplicar isso e testar. E é basicamente várias testagens, mapeamento de dados para aplicação. Depois disso, a gente tem o aprendizado da máquina. O aprendizado da máquina ele é muito interessante, porque tu usa várias bibliotecas e quando tu faz o código, tu pega e bota muitos algoritmos e lógica, tu ensina a máquina e depois tu vai refinando ela com os dados que tu vai inserindo, manipulando o aprendizado dela. É isso. Não, mas então você a usa... parte da dificuldade seria não ficar louco no meio do processo. Não, bacana. Então, na verdade, você usa realmente mais aprofundado mesmo, né? Você já usa para talvez construir novos modelos. Sim, né? sim. Ah, legal. Eu gosto bacana. de usar bastante padrões e analisar novos padrões também para aplicações. Ah, massa. Porque hoje a gente tem muita biblioteca muito boa para ser alterada e modificada, mas também a gente pode usar para criar novas inovações com a IA, no caso. Nossa, muito legal. Poxa, e você tem alguma, para quem está começando na área, né? Para quem quer dar o primeiro passo ali, tem alguma coisa que você recomendaria? Tá, o meu conselho é tu fazer o que tu gosta. Primeiro tu analisar o que tu gosta de fazer, entendeu? Se tu gosta de designer, vai para uma área de design. Se tu gosta de mecatrônica, te ofereça conhecer a inteligência artificial em aprendizado de máquina. Se tu gosta de matemática, análise, te recomendo conhecer Deep Learner. Quer conhecer mais o ser humano, mapear o ser humano, aplica Deep Learner, porque tu vai realmente fazer muitas análises, tentar reproduzir um pouco do que é o cérebro humano, porque ele é muito complexo. Pô, muito massa. Qual que é o seu nome? Tashi. Oi? Tashi. Tashi? Uma salva de palmas para Tashi, eu gostei demais da resposta. E eu quero ouvir um pouquinho mais, quem mais que está começando ali, o que é a barreira de vocês para estar utilizando essas ferramentas no dia a dia, para quem ainda não começou ali na sua carreira de TI, por exemplo? Pode falar. Bom dia. Eu tenho um pouco de dificuldade para usar esses tipos de IA assim, com programação, porque tem vezes que eu sei onde eu quero ir, mas eu não sei como perguntar para ela, por exemplo. Porque eu cheguei a usar só o ChatGPT e algumas de imagem, que eu queria ver como funciona. Deixa eu ver se eu entendi. A sua maior dificuldade seria você conseguir aplicar essas ferramentas? Aplicar. Seu nome é Camila, né? Bom, muito bacana, Camila. E eu acho que esse é um challenge, né? Muito comum quando a gente está falando de novas coisas, né? Qualquer coisa que a gente vai aprender de novo, é difícil da gente pegar e dar o primeiro passo. Ontem mesmo, a gente teve o Danilo De Luca, né? Falando sobre o estalo, né? Que é o momento em que a gente tem as pessoas que são naturalmente inovadoras e experimenta de tudo, né? E aí não tem problema nesse ambiente, mas a grande maioria fica numa barreira atrás, né? Que é uma pessoa mais pragmática, né? Que espera ali as coisas se consolidarem para de fato começar a usar coisa nova. Por quê? Esse momento de inovação é um momento que a gente está superando uma barreira nossa mesmo, né? Mental mesmo, para poder se adaptar às novas ferramentas, né? Então é super comum a gente ter esses desafios, né, de começar a utilizar não necessariamente só IA, né, mas qualquer coisa nova, né, a gente ter esses receios, né. E o que a gente pode fazer para superar a gente chama de chasm, né, que é como é que chama a tradução? Eu esqueci a palavra em português, né, mas é uma barreira ali, né. É o abismo, né? Pra gente superar esse abismo. Você quer comentar um pouquinho, Bruno? Então, pessoal, eu acho que toda vez que surgem novas tecnologias, ou principalmente vocês que estão aqui agora começando, é uma excelente oportunidade para você abraçar e você começar, né, a ser o pioneiro, né? Ser pioneiro sempre tem um risco, né, de você começar a investir numa coisa que não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas por outro lado, tem sempre a vantagem de você estar na frente, você estar falando e tudo mais. E mesmo
e mesmo até interessante, mesmo tecnologias que não vão para frente, né, você ser o pioneiro, você é visto no mercado como pioneiro. Eu estava falando com uma moça aqui atrás agora, que ela se intitulou como uma empreendedora serial, ou seja, uma pessoa que empreende, né? É isso, quer dizer, ela está sempre se posicionando no mercado como alguém inovadora, como alguém que está nas novas tecnologias, nas novas ideias. Então, é sempre uma oportunidade, né, quando a gente começa. E esse momento de medo, né, que é o que a gente está falando aqui, né, de você ter, se a inteligência artificial é aliado ou inimigo, né, esse momento de medo é um momento que você ainda pode se sobressair ainda mais, né, porque muita gente está com medo, muita gente que não tem noção do que é, está falando besteira, tá certo? Outro dia, acho que tem aquele meme famoso, né, da moça falando assim, cortaram o fio da internet, né? Não sei se já viram esse, né? Ela falou assim, cortaram o fio da internet, pessoal, agora o Facebook vai ficar fora do ar. Então, assim, tem muita gente que não sabe. Aí quando o pessoal fala em inteligência artificial, vai tirar os empregos de todo mundo, tem muita gente achando que a inteligência artificial está aí, andando pela Campus Party, resolvendo os problemas por conta própria. Então, você que está aqui, que está começando a experimentar, está começando a conhecer as ferramentas, está começando a usar, como a moça ali falou, né? Começando a enfrentar os desafios, você sabe o quão difícil é, o quão complexo é, e o quanto que você é necessário para fazer essas coisas acontecerem. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade nesse momento de você experimentar. E, assim, a coisa mais importante na carreira é você fazer, certo? Então esse é um momento de fazer. Não é um momento de ficar estudando um monte, de ficar aprendendo tudo. Não, é um momento de fazer. Escolhe alguma coisa e faz, certo? Porque é isso que vai fazer a diferença. Ontem mesmo eu estava mostrando aqui para o Gabriel uma frase que eu vi ali, o cara falando assim, existe uma diferença entre os fazedores e os ouvidores, tá certo? Quem só fica ouvindo, né, que é o cara que está só aprendendo, fica só ouvindo, acaba não tendo resultado nenhum. Agora, quem faz, por menor que seja, é a pessoa que vai sobressair. Você pode ver aqui na campus, galera, tem uma galera que começou a palestrar, começou a aparecer, muitos deles fizeram um negocinho de nada. O cara vai lá, faz uma aplicaçãozinha pequenininha e vem palestrar aqui, por quê? Porque não tem mais ninguém que tenha feito alguma coisa. Então, na sua carreira, acho que o mais importante é você fazer. Escolhe alguma coisa, concordo com ela ali, escolhe alguma coisa que você gosta, você acha legal e vai fazer. Beleza? Isso eu acho que até é um ponto bem interessante também de falar, fazer o que você gosta de fazer. Porque quando você não está fazendo algo que você curte, você está gastando energia totalmente à toa, né? E aí você nunca vai conseguir se destacar naquele ponto. E aí é onde que entra o medo da galera com a inteligência artificial, né? No meu ponto de vista. Então, se você não é especialista naquilo, se você não sabe fazer alguma coisa, vai gerar um grande gap que a inteligência artificial vai conseguir entrar no seu lugar. Então, eu não vejo a inteligência artificial como algo que vai tirar as nossas vagas, vai tirar o nosso trabalho. Eu vejo a inteligência artificial como um buster pra gente. É algo que vai estar nos ajudando no dia a dia. Por exemplo, hoje em dia você consegue utilizar a inteligência artificial no GitHub Copilot. Né? Ele te ajuda a escrever o código. Então, ele é mais uma ferramenta para te ajudar a fazer alguma coisa do que para remover. Só que você tem que saber aquilo que você quer fazer. Né? Se você não tem uma ideia do que você quer fazer, aí sim eu vejo que a inteligência artificial pode ser um grande inimigo. Mas se você está fazendo aquilo que você gosta, que você tem um prazer, você não vai ver ela como inimigo. Você vai falar assim, poxa, isso daqui está sendo minha ferramenta, está facilitando o meu trabalho, está deixando tudo mais rápido, minhas entregas estão melhores e tal. E aí você consegue ter uma outra visão totalmente diferente. Eu queria perguntar para o Hugo, né? O Hugo, você que está no meio empresarial, consultoria, né? Enfim, uma das maiores consultorias do mercado. Seja a galera que está começando, ou o pessoal que já é profissional, mas ainda não entrou nesse mundo de IA. Trazendo para o prático mesmo, como é que a galera pode começar? O que ela pode começar a olhar? O que ela pode começar a adotar? Tem algum caminho aí que, pelo menos dá um norte aí para quem está meio perdido? Legal. Essa pergunta é muito boa. E eu vou compartilhar mais ou menos
minha própria experiência, né? Acho que é bem perto ali. Eu lembro, quando a Camila comentou, né? Eu lembro muito bem também do meu... quando eu estava olhando essas coisas, né? Já tinha ouvido falar, tinha até debatido com algumas pessoas lá atrás, na primeira versão lá do ChatGPT, como que eu poderia usar isso, né? Como que funciona isso? E eu demorei um pouquinho assim para pegar, de fato, experimentar e começar a utilizar para alguma coisa, né? Eu fiz algumas perguntas, realmente esse negócio retorna uma resposta legal, né, tal. E aí, né, o que eu faço? Uma coisa bem útil para mim foi começar a olhar os problemas que eu tinha, né, ali de desenvolvimento no dia a dia, né, e me ajudar a pensar, na verdade, né? A criar a linha de raciocínio, né? O que existe hoje nessa linha, né? Me faz um comparativo disso e daquilo. E eu acho que essas coisas são as coisas que é mais comum você utilizar, né? Eu acho que você sempre pode começar com algo bem mais simples, né? Que nem como esse, sabe? Fazer essas perguntas de trade-off, fazer essas perguntas de avaliação, né? De coisas que estão disponíveis no mercado. Porque ele é muito bom para trazer esses conceitos e comparar, né? Logo depois, eu comecei a participar eu comecei a utilizar uma ferramenta chama Semantic Kernel, né? É uma ferramenta que a Microsoft desenvolveu. Na verdade, é uma SDK, para quem já é da área, né? É uma bibliotequinha ali que ajuda você a fazer essa integração com o ChatGPT. Porque depois que eu comecei a utilizar, a fazer perguntas, né? Qual que era a minha primeira barreira? Pô, toda hora eu tenho que abrir esse site do ChatGPT, fazer o login, pegar os negócios, perguntar. E isso estava me atrapalhando, estava começando a ser o meu gargalo, né? Para começar a ter os insights. Então eu peguei essa bibliotequinha, fiz um programa bem simplesinho para poder utilizar no dia a dia. E vocês, e quem está aqui, pô, velho, eu vou precisar fazer um programa, né? Fazer um console aqui eu mesmo, né? Para começar no meu dia a dia, vocês não precisam, tá? Porque essa bibliotequinha tá... Eu fiz o open sourcezinho, quem quiser depois pode conectar comigo e procurar, né? Aí tá fácil, é só você rodar ali. É um Pythonzinho bem pequenininho, mas bem simples, né? Que já pode começar a usar. Mas conecta muito com o que o Bruno falou. Eu comecei a fazer as coisas, né? Usando essas ferramentas. Eu comecei a experimentar. E isso me fez querer buscar mais, né? Então, criar esse open sourcezinho foi porque eu comecei a usar primeiro, comecei a ver as vantagens, né? Comecei a ver as possibilidades no meu dia a dia, né? E aí eu começo a correr atrás do que mais eu preciso para me ajudar a crescer, né? Então, fazer realmente é muito importante, né? E acho que aqui a gente está realmente incentivando vocês, né? Estando aqui, pelo menos eu busco incentivar muito a dar esse primeiro passo, que é sempre o mais difícil, né? A gente pular desse abismo, sabe? De, poxa, esse negócio novo aqui, nunca mexi, né? Não conheço muito bem. Pegou, errou, não tem problema. Você vai começando a cada vez mais utilizar, criar casos, né? Você vai evoluindo mais rápido que ficar só lendo, ouvindo os outros, né? Contar o que eles fizeram e tudo mais, sabe? Pega e faz. Acho que esse é realmente meu ponto. Vamos passar a pergunta para a galera aqui? Pessoal, vamos lá. Quem tem uma dúvida, desafio, o que você quer crescer na carreira que você não sabe como? Quem aqui? Todo mundo tá bem de carreira aqui? Todo mundo ganha quanto quer, trabalha onde quer? A gente pode ir embora para casa, é isso ou não? Ela tá com uma cara, eu não. E aí, quem mais? Ninguém? Ninguém tá perguntando essa galera aqui? Aqui, ó, o cara tem aqui, beleza. Vai lá. Bom dia, né? A respeito de análise de dados, né? Eu queria saber o que eu preciso, né? O que eu preciso estudar, o que eu preciso aprender para poder ser um analista de dados, no caso. Então, o que eu preciso aprender para ser um analista de dados? Olha, posso começar aqui, né? Mas quando deixa eu só entender, né? Quando a gente fala analista de dados, às vezes pode ser muita coisa, né? Mas no seu caso, alguém que quer pegar, avaliar os dados, o que você enxerga como analista de dados, só para entender melhor? No caso, a gente vê assim, né,
tem pouca coisa, né? Um exemplo, tem pouca coisa falando no mercado sobre isso. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais o que abrange, né? E como a gente pode começar nessa área. Bacana. Bom, acho que as coisas mais... Começando do fundamental, né? Acho que é você conhecer as ferramentas necessárias para resolver os problemas que envolvem, por exemplo, análise de dados, né? Então, por isso que eu perguntei qual que é o tipo de análise de dados que você quer fazer, né? Qual o tipo de atuação que você está enxergando. Porque você tem que conhecer melhor o problema para, de fato, você conseguir extrair valor sobre isso, né? Então, no caso, eu quero ser analista de dados, aí muita gente acha que a análise de dados você pode ser analista de qualquer coisa de dados, né? E muitas vezes você tem um toolset, né? Várias ferramentas, e aí você vai especializando dados, principalmente, né? Naquele negócio, né? Que gera os dados, né? E isso vai te dar muito mais proficiência, né? Na hora de você, sei lá, se você está entrando numa entrevista, né? Se você está começando ali buscando, não sei, eu posso falar de onde eu trabalho, né? A gente trabalha com diversas indústrias, né? E muitas delas muito relacionado à cadeia de produção. Então, quanto mais você tem uma ideia de como é que funciona isso, né? Como é que avalia os dados em cima disso, ajuda demais. Mas antes de começar com tudo isso, acho que o toolset básico, né? Você começar a pensar ali quais são as ferramentas que eu preciso para fazer essas análises. E muitas vezes as pessoas ficam pensando, eu preciso aprender coisas muito avançadas, né? Tipo, eu preciso rodar tudo isso num TensorFlow e pegar um monte de dados aqui e criar meu próprio modelo e tudo mais. Você entendendo ali como você resolve isso num Excel, por exemplo, você conseguindo ter a mentalidade, né? De resolver, criar fórmulas, entender como é que esses dados se encaixam, todas as outras ferramentas ajudam muito mais a escalar essa sua solução, mais do que o modelo mental de você pensar na solução. Então, esses são os meus, é o que eu indicaria aí para quem está tentando entrar na área, tentar entender quais são os toolsets que você precisa, né? E muitas vezes uma coisa mais simples é mais o modelo mental de como que resolve, né? A parte matemática, né? De como que você casa ali os dados, ajuda muito mais. Eu não sei se alguém quer complementar. É interessante que a gente está numa era onde gerar dado é muito fácil, armazenar dado é muito barato. Então, a gente está com 1 quinquilhão de dados e que as empresas olham e falam, Katsu, o que eu faço com isso aqui? Porque o problema agora é analisar o dado, por isso que tem o analista de dados. E para vocês terem uma ideia de como que o mercado está em relação a isso, creio que um ano e pouco atrás, eu vi uma grande empresa brasileira do mundo financeiro, não vou citar, que às vezes a pessoa não gosta da empresa, né? Mas, enfim, eles são grandes. Eles estavam com tanta carência de analistas de dados, que é o seguinte, eles abriram um processo seletivo para trazer pessoas que eles iam pagar a formação em análise de dados, a pessoa já recebendo o salário, e para depois ir trabalhar com eles fazendo análise de dados deles. Tamanha é a demanda. Oi? Ele falou que tem empresa que fechou porque não conseguia trazer gente para isso. Então, a demanda de dados, galera, se alguém gosta disso, gosta de lidar com dados, informação, estatística, não sei o que, modelos, cara, isso é infinito e eu acho que o crescimento disso é exponencial. Então tem bastante coisa legal aí. É isso aí. E sempre, galera, a questão de você começar pequeno, né? Então, qualquer uma dessas coisas que você queira começar, como é que você começa com você mesmo, né? Hoje você tem um monte de dados sobre você mesmo. Você, né, registra na planilha os seus gastos, você registra, né, os seus, as tecnologias que você quer estudar, você acessa um monte de informação que você tem hoje na sua vida. Se você não está pensando, como é que eu uso esses dados para melhorar a minha vida? Não é certo? Como é que você vai pensar como usar dados para melhorar a vida dos outros? Então, tudo que você quer começar, começa pequeno, começa com você, aplica em você mesmo, porque o mais importante para você construir a sua carreira, para você construir quem você quer ser,
é você começar a criar a mentalidade daquilo, certo? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que me importo muito com pessoas. Então eu estou sempre observando as pessoas o tempo inteiro. O Nick Vidal aqui foi me apresentar para uma moça aqui atrás, né? E eu falei assim, eu te vi hoje lá no hotel. Eu passei por ela, ela não me viu, mas eu vi ela. Tá certo? Porque eu estou sempre prestando atenção nas pessoas. Então, mas é uma mentalidade que você precisa construir. Se você não constrói essa mentalidade, na hora que você tem a oportunidade de usar, você não usa. Por quê? Porque você não está prestando atenção. Faz sentido isso, não? Faz total sentido. Vai lá, senta aqui. Pergunta, galera. Vai falando aí que eu falo. Quem é o próximo? Lá no fundo, lá. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, eu queria parabenizar você pela tua frase dos ouvidores e fazedores. Isso é um negócio que eu levo muito para minha vida. Outra coisa também que vocês falaram sobre a inteligência artificial, eu acho que o maior dos meus problemas é a pessoa conservadora demais e falar para você assim, mas você usa inteligência artificial para programar. Tipo, sabe aquelas pessoas mente fechada que falam, mas por que você usa inteligência artificial? Tipo, eu não fico ofendido por isso porque isso é uma coisa que eu facilito o meu serviço, então eu não tenho vergonha de usar. Mas é algo que eu já vi acontecendo. E a minha pergunta é assim, eu tenho muito interesse em trabalhar internacional, tal, só que o que é o problema? As empresas querem experiência. Eu sou um cara que eu estou na faculdade, estou terminando minha faculdade e eu não tenho essa experiência ainda. Mas eu tenho a vontade de aprender e, infelizmente, as empresas não vão contratar você por você simplesmente querer ter vontade de você aprender. E a minha dúvida é, isso é um passo natural? Tipo, daqui a empresa quer 10 anos de experiência. Daqui 10 anos de experiência vai ser natural para você participar de uma empresa dessa? Ou você com 2, 3 anos de experiência, você pode correr atrás, pode ser que dê certo? Essa que era a minha dúvida para vocês. Olha só, quando a empresa vai trazer alguém para trabalhar com ela, o processo natural, ele não é um processo de selecionar pessoas. Ele é um processo de eliminar pessoas do processo. Por quê? Eu tenho uma vaga, chegou lá 100 pessoas, 100 currículos. O recrutador olha e fala, eu preciso chegar aqui a 2, 3. Então o que eu faço para eliminar um monte de gente? Aí ele começa. Ele não tem 10 anos, ele tem só 9, então eu vou tirar. Ele não sabe as 10 ferramentas, ele sabe 8 ferramentas, então eu vou tirar. Ele começa a ir por esse caminho. Esse é o caminho natural. Desculpa, qual é o seu nome? Pedro? Qual é o outro caminho que algumas pessoas conseguem percorrer? Caraca, o Pedro. Conheço o Pedro. O Pedro sabe o negócio que eu estou precisando. Vou chamar o Pedro para conversar. Você entrou por um caminho não de ser eliminado daquela vaga, mas de provavelmente... Assim, existe uma intenção na empresa já em selecionar você para aquilo. Porque ela já sabe quem você é, ela sabe o que você sabe. Talvez você não saiba tudo que eles colocaram ali no recrutamento, na descrição da vaga. E na boa, nem quem está lá sabe. Quem está aqui no mercado há um pouco tempo já percebeu que você pegou uma descrição de uma vaga, tem lá 50 itens. Galera, quem está lá não usa nem 10% daquilo nos dias a dias. Mas por que estão põem tudo aquilo? Porque eu preciso achar um jeito de filtrar o máximo, porque eu não conheço ninguém mesmo, então eu vou ter que selecionar, achar um jeito de selecionar. Por que eu estou falando isso? Essa questão de experiência é uma forma de você eliminar. Né? Então, assim, eu vou querer alguém que pelo menos esteja aí uns 10 anos no mercado. Muitas vezes o cara chuta, tá? Põe uns 10 anos aí, eu quero alguém já meio experiente, tá? Agora, sim, falando de alguém que está no mundo open source há muito tempo e trabalha na maior empresa de open source no mundo. Qual o jeito mais rápido de você entrar em boa parte das empresas do mundo? É exatamente o mundo open source. Por quê? Porque para você começar a contribuir com um projeto open source, você não precisa estar trabalhando naquela empresa, você não precisa estar trabalhando nem com aquela ferramenta. A gente tem um amigo, Bruno, o Edgar Ignatowicz. Ele hoje é da Red Hat. Ele trabalha num projeto chamado Druze.
Como é que ele foi contratado pela Red Hat? Ele era um dos maiores committers do Druze sem trabalhar na Red Hat. Ele tinha um outro emprego, ele era desenvolvedor numa empresa aqui no interior de São Paulo. Olhou a ferramenta, pô, isso aqui é legal. Começou a contribuir, começou a se envolver, não sei o quê. Um dia olharam e falaram assim, meu, a gente está com uma vaga aqui. Olha aí nos committers quem não trabalha pra gente ainda. Aí olharam lá, 2, 3 caras, pô, o Éder, bastante coisa, chama ele para conversar. Alinhou cultura, alinhou salário, contratou o cara. Ele entrou, o time tinha 10 pessoas, hoje o time tem umas 80. Ele é o líder do time e ele continua fazendo a mesma política. Cara, quando eu vou contratar alguém pro meu projeto, eu olho os committers que ainda não trabalham no time. Eu não vou nem olhar a indicação, cara, eu não quero saber quanto tempo o cara trabalha. Eu vou olhar e falar assim, caraca, meu, o cara conhece a ferramenta, conhece o código base, não sei o quê. Então não é que a experiência, o tempo não vai contar. Mas se você for por um caminho onde você começa a conseguir mostrar para a empresa aquilo que você sabe resolver, independente do tempo, e o open source é fantástico para isso, porque é super democrático. Qualquer um aqui abre uma conta no GitHub agora, faz um fork do Kubernetes e começa a olhar a documentação, começa a ver como é que contribui. Isso qualquer um pode fazer. Então você começa a achar uma forma de poder encurtar esse caminho. Helder. Faz sentido? Só rapidamente de open source, nós estamos aqui com o Nick Vidal, que não pôde participar do bate-papo, porque ele está sem voz total, mas estamos aqui com o Nick Vidal, que é da Open Source Initiative, e ele entregou uns adesivos aqui que eu vou distribuir enquanto vocês falam de open source aqui. Inclusive, né, até falando dessa questão do open source, agora que o Helder falou, é muito massa porque você também consegue a experiência que os caras querem. Atualmente eu estou fazendo parte de um projeto open source que é o Jakarta JNoSQL, e o mais legal é que você começa a ser reconhecido pelo pessoal também, Pedro. Então, por exemplo, tem o Otávio Santana, que é um dos maiores committers de Java do mundo, se não o maior, agora não sei agora como que está hoje. Do Jakarta ele é o maior. E eu trabalho diretamente com esses caras, que são tipo gente super influente, que sempre vai estar olhando para você. Então já tive meu nome mencionado em reuniões e nem tenho muito tempo de experiência também no mercado. Não tenho lá 10 anos de experiência, como o pessoal solicitando essas vagas cabulosas. E, cara, é aquela história, take action. Né? Você não precisa ter medo para começar, para fazer as coisas. Vai lá e pega a ação e faça acontecer. Pô, achei bem legal aí o que o Helder falou, né? Do outro caminho aí para contratação, né? E uma coisa, eu acho que interliga tudo até o que o Bruno falou, né? O quão importante que é fazer, né? Você falou que, pô, você leva muito a sério essa questão de fazer, né? E o quanto que o open source é isso, sabe? A gente tem muita gente que fica muito preocupado em poxa, tem entrevista, tem que saber tudo aquilo, eu fico estudando meses, dias, meses, né? Fico estudando, né? E o que constrói a reputação, de fato, né? Você não coloca os livros que você leu, por exemplo, no seu currículo, sabe? Você coloca os projetos que você trabalhou, né? Então, acho que essa questão de você poder estar dentro da comunidade open source, ter algum projeto ali que você já contribuiu, que nem o Éder falou, né? O Éder já contribuía dentro, né? Então, não é só o fato dele ter contribuído, mas ele mostrou já que tem um interesse natural sobre o problema do projeto, né? Ele gosta do projeto, ele interage com a galera, ele contribui, né? Então, isso tudo traz muitos indicadores para o outro lado, né? Para quem está contratando. Faz sentido? Legal. Teve mais uma pergunta ali, pode falar. E só complementando aqui, gente, vocês não precisam ter um conhecimento técnico avançado na ferramenta para começar a participar de projetos open source. Projeto open source nem só é código, tá? Tem a questão de documentação, que é algo essencial para a gente conseguir utilizar qualquer ferramenta. E você consegue contribuir bastante com a documentação, que querendo ou não, para quem é desenvolvedor de software, realmente não curte muito fazer documentação, né? De UX? Tem a parte de UX, de open source. Essa daí daqui eu já passo aqui pro amigo para estar falando um pouquinho. E aí você consegue fazer desse jeito. Você não precisa ser um especialista, o cara mais foda, desculpa a palavra,
na linguagem, mas sim ter a vontade de aprender. É a vontade de contribuir, na verdade, né? É isso aí. Acho que tem perguntas. Bruno, acho que tinha pergunta ali também. Deixa eu... Quando você trabalha, né, com a parte de open source, tá? Você vai querer experiência, você vai adquirir experiência, você pegando os projetos que estão lá e se identificando com eles e produzindo. Aquilo lá também entra no seu currículo como experiência de trabalho. Isso também enriquece e vê de bons olhos também o social e também que você sabe trabalhar em equipe para uma empresa. Isso daí dá ganho, tá, para vocês poderem vir. Aí eu sou um júnior, eu acabei o meu curso, não sei fazer as coisas, tenho imaturidade. Vamos para dentro do sistema de open source, tem dentro do GitHub, tem dentro do GitLab, tem várias outras ferramentas que você pode usar, Bitbucket. Então, ou seja, e tudo isso aí você pode trazer e fazer a comunidade. Vamos estruturar, tá mal estruturado, vamos conversar com a comunidade, vamos estruturar. Você vai estruturar, você vai ganhar essa parte tudinho. Você faz um case seu e coloca o seu portfólio, manda um link, isso daí você vai gerar. Pega o seu LinkedIn. Seu LinkedIn hoje, tá, é sua porta de entrada para o trabalho. Então, se você colocou que você fez parte de open source, colocou o link do que foi que você fez e o link do open source que você trabalhou, lá vai estar falando que você trabalhou nisso, naquilo outro, todinho, na toda a documentação dele. Isso aí serve como base também para a empresa poder estar te contratando. Isso daí gera valor para você, entendeu? Vocês virem aqui para dentro da campus, que vocês estão aqui participando de uma maratona de negócio, de um hackathon, isso aqui também gera, porque vocês vão fazer um portfólio desse trabalho que vocês estão fazendo e vai anexar no currículo de vocês. Mesmo se vocês não tiverem ganhado, mas vocês participaram, vocês desenvolveram habilidades, soft skills, hard skills, porque aqui você vai trabalhar não solo, você vai trabalhar em equipe. Isso daqui que vai garantir para vocês uma vaga de serviço hoje no mercado. A empresa quer saber se você trabalha hoje com trabalho em equipe. Se você saber trabalhar em equipe, são 75% do seu caminho para a vaga de trabalho estar feita. Isso aí. Muito bom. Tem uma pergunta lá, fala lá. Perguntando em... Fala bem perto que a gente não está ouvindo. Perguntando em relação a seguindo essa linha, mas voltado pro pessoal que está iniciando. Hoje em dia está acontecendo muito isso no mercado tecnológico, que é o fator das empresas de gerais, tanto os startups quanto big techs, tá solicitando para estagiário ou mesmo júnior, trainee, coisas absurdas que chega ao sênior ter aquele nível de conhecimento. E aí muitas pessoas acabam se assustando com isso. Vocês têm alguma dica perante a isso? Filtra, começa só em source e tenta a sorte e vê se consegue uma empresa que não... Como posso dizer? É complicado falar isso, mas não seja tão sanguessuga assim de querer que um júnior saiba o que um sênior teria que saber. Olha, pessoal, primeiro eu acho o seguinte, o Helder já falou um pouco sobre isso, né? De que essas coisas todas são filtros, né? O cara coloca um monte de coisa lá. Então, assim, a minha sugestão é, se você se interessa naquela empresa, submete, coloca o teu nome na lista lá. Porque se tá pedindo tanta coisa assim, que não vai aparecer ninguém, tá certo? Então, você coloca o seu lá na lista, e aí você é o cara que aparece, que é o único que teve coragem de submeter. Né? E depois na hora lá você fala assim, não, eu submeti, eu não tenho tudo isso, mas eu tô aqui, eu vou aprender. Você mostra, o mais importante é você mostrar que quer aprender. Agora, eu acho isso, honestamente, eu acho isso muito cômodo, de você dizer, as empresas pedem muito. Galera, o mercado está cada vez mais competitivo. A gente está falando aqui de inteligência artificial. Você usa inteligência artificial e você faz muito mais do que um sênior faz hoje. Tá certo? Então, o mínimo que eu posso esperar de um cara que vai usar a inteligência artificial é que você esteja disposto a fazer mais do que um sênior faz hoje. Porque é isso que a inteligência artificial vai te permitir. Então, se você ficar dizendo, não, as empresas explora o caramba, meu. Estão pedindo porque tem gente que faz, e tem gente que faz porque é possível fazer hoje.
Então você, em vez de ficar colocando a culpa nos outros, você precisa colocar você. Eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a fazer, eu estou disposto a ser um sênior. E brigar por isso. Tá certo? Porque eu não quero contratar o cara que quer ser um júnior. Eu quero contratar o cara que é júnior hoje, mas quer ser sênior. E se eu estou contratando um cara que eu vou querer responsabilidade de sênior, porque eu quero que ele aprenda e chegue lá, eu quero que esse cara queira isso. E não um cara que fala assim, mas eu sou júnior, não vou nunca ter essa responsabilidade, entendeu? Eu nunca vou fazer isso. Eu quero que um cara fale assim, olha só, eu não faço nada disso ainda, mas eu vou fazer, tá certo? E eu quero puxar essa responsabilidade para mim. Galera, vou dizer uma coisa para você. Tem muito sênior com mentalidade de júnior aí no mercado. Tem muito sênior achando, a empresa pede muito, eu tenho muita responsabilidade para fazer, eu tenho muita coisa. Agora, o que está faltando é júnior que diz, eu quero fazer, tá certo? Eu quero ser o cara. E quem for o cara, você vai estar lá. Agora, é verdade que tem empresa que não sabe nem o que está pedindo? É verdade. E a empresa que não sabe nem o que está pedindo, vai pedir muito e não vai aparecer ninguém. Problema deles. Mas você não tem que ficar com essa mentalidade, estão pedindo muito, eu não preciso saber tudo isso. Precisa saber sim. E mais ainda, galera, surgiu um thread outro dia no Twitter, que o cara pegou 2 desenvolvedores, e vou naquela pergunta que ele falou ali atrás, o cara conservador fala pra mim, né? O cara conservador não, o cara retrógrado, né? O cara retrógrado diz, você está usando inteligência artificial. Rolou um teste que um cara fez no Twitter outro dia, que ele contratou 2 pessoas, um júnior, que estava começando, tinha 2 ou 3 anos de experiência, não era tão júnior assim, tinha 3 anos de experiência, eu acho. Um cara tinha alguns anos de experiência, mas estava começando, e um cara tinha 20 anos de experiência. O cara estava começando, usou um monte de ferramentas de IA, tá certo? E o cara experiente falou assim, eu não vou usar nada, porque eu manjo tudo. Depois de 2 semanas, que era o tempo do projeto, o cara que tá usando IA fez 80% do projeto. O outro não tinha feito nem 10%. Quem que você quer ter no teu time? Entendeu? Agora, se você ficar preocupado de que eu sou o cara que a empresa está pedindo muito, você é o cara que eu não quero no time. Certo? E isso que é o filtro. O filtro não é o que você precisa saber. O filtro é, eu vou colocar um monte de coisa para você ficar com medo. E ele não. Ela não. Eles submetem o currículo para mim. E esses são os caras que eu quero. Tá certo? Porque eu sei qual é o meu projeto. Na hora que eu conversar com eles, eu sei que eles são capazes de fazer, mesmo não sabendo tudo. Você é o cara que for com medo. Certo? Então, isso é filtro, galera. Faz sentido isso, não? Beleza? Então é isso aí. E aí, gente, a gente está chegando aqui nos minutos finais. Agora esse é o momento de vocês fazerem as perguntas, falarem das suas dores. Né? Mas quero mais. A gente tem as últimas perguntas. Opa, boa tarde. Meu nome é Heloísa. Eu sou estudante de informática para a internet na ETEC. Eu, integrado com o ensino médio, estou cursando o 2º ano. E eu gostaria de saber como eu faço, né, para poder começar a minha carreira. Só que também eu quero saber como eu posso me destacar, ser diferente dos outros. Cara, essa pergunta é muito massa, porque há pouco tempo atrás, eu estava nesse mesmo perfil que você está, estudante da ETEC, também sou cria de ETEC, e eu comecei a criar conteúdo para começar a me destacar. Então, a forma onde eu vi para eu conseguir me destacar e ser um diferencial no mercado foi compartilhar o conhecimento que eu aprendia lá. Então eu comecei a criar pequenos vídeos, pequenos artigos na internet. Eu comecei realmente a ter uma ação, né? E a gente pode achar assim, poxa, o conteúdo que a gente está aprendendo aqui é um conteúdo inútil que a galera não vai se importar de ler, mas não. Tem muita gente que está querendo ler aquele conteúdo, assistir aquele vídeo seu introdutório sobre aquela ferramenta, que vai fazer você ganhar experiência, reconhecimento e visibilidade, né? Então, eu acho que você tem que começar a ação. E vai lá. Depois, se você quiser, a gente conversa mais um pouco. Pergunta aí. Então, pergunta rapidinho. Parando de falar sobre, antes de você entrar na empresa, quando você já está lá, você tem a mentalidade que você quer avançar e tudo, mas você tem aquele medo de errar no começo. Aquele medo que você vai começar a mexer num projeto e fala, putz, mas se eu errar isso aqui, se eu errar aquilo.
isso te bloqueia na hora de você seguir. Como que eu posso perder esse medo, sabe? Pra você começar a evoluir mesmo. Olha, acho que se você vê a oportunidade para você, dentro da empresa, né? Eu entendo esse medo, né? Que é o medo de errar, porque você está criando uma reputação, você quer construir ela, você quer manter ela, e quanto menos errar, parece melhor. Mas na verdade, se você se restringe aos caminhos que você tem certeza, você se limita muito, né? Então, que nem o Bruno falou, né? Se você quer crescer, vai fazer parte você colocar em risco, né? E errar e aprender. O mais importante, talvez, é você contar também com pessoas, com um time, né? Que vão te dar apoio, você saber até onde que você pode errar. Que você não vai ter consequências muito graves, que você não pode dar conta de assumir a responsabilidade, né? E assim por diante, tá? Mas, cara, na real, tem muito espaço para você poder experimentar e aprender, sim, principalmente quando você está começando, porque é isso que a gente espera de alguém que está começando a sua carreira, sabe? É de você aprender. Então, para você aprender, você tem que errar. Isso faz parte do processo. Obviamente você pode sempre estar contando com as pessoas experientes ali do seu time para poder te ajudar, te apoiar nesse caminho, beleza? Acho que tem mais uma pergunta aí, né? Bom dia, eu sou o Jenison. A partir do momento que a gente já está numa empresa e tenta colocar as ferramentas do IA para funcionar, sabendo que tem processos que o IA irá ajudar e melhorar todo o processo dentro da empresa, mas percebe que tem algumas resistências de alguns setores, né, contra a utilização de IA. Como quebrar essas resistências? Fazer com que a empresa pense no futuro utilizando o IA, que é uma ferramenta que vai ajudar a crescer o profissional e a própria empresa. Então, o grande problema quando a gente lida com algo que a gente está tentando convencer a empresa e não consegue, é que a gente usa o argumento daquilo que importa pra gente. Então assim, isso aqui é bom porque eu vou codar mais rápido. Isso aqui é bom porque eu vou botar sistema de produção mais rápido. Isso aqui é bom porque eu vou errar menos. Quando você vai falar isso pro seu chefe, pra gestão, pra quem lá que for, eles não estão nem aí. Você tem que... E isso vale para... Quem é casado aqui? No casamento, gente. Quando você vai convencer o cônjuge... Oi? Quando você vai convencer o cônjuge de alguma coisa, não adianta você ir com o argumento do que é importante para você. Você tem que ir com o argumento do que é importante para ele ou para ela. Com o seu chefe é a mesma coisa. Chefe, isso aqui é legal porque o seu número vai melhorar. A sua entrega vai melhorar. O resultado da empresa vai melhorar. Aí é outra conversa. Mesma coisa com o cônjuge, né? Quero comprar TV nova. O programa que você gosta vai ficar muito mais legal nessa TV. Enfim, vocês pegaram o espírito da coisa. Então, assim, qualquer coisa que você vai tentar convencer alguém é usar o argumento daquilo que importa para a pessoa e não do que importa para você. Beleza? Aqui tem não sei se é uma pergunta ou comentário, mas vamos lá. Um comentário, uma polêmica, um estímulo aí pro pessoal, que eu tô vendo o pessoal falando aí de se identificar na carreira, de se sobressair. E eu tenho uma briga muito grande. Um amigo meu falou que a boa palestra ela vem de uma inquietação, né? A inquietação que eu tenho é que esse amigo meu falou que o programador era o peão de obra do século XXI. E eu fiquei muito puto com ele. Muito puto, porque para mim o programador ele é o cara que está na melhor posição para agregar valor à empresa. Mas para agregar valor à empresa, a pessoa tem que ter eu odeio usar essas palavras assim, um mindset. Que é o seguinte, ele não pode ser um mero datilógrafo de código. Se o cara é um mero datilógrafo de código, ele vai fazer o que o rapaz ali atrás falou, ele vai ser substituído por uma IA. Porque o datilógrafo de código é IA. O que vocês têm que se focar é entender a lógica de negócio que vocês vão estar implementando e qual é o valor agregado que vocês vão dar à empresa. Senão, virou datilógrafo de código e realmente é o peão de obra do século XXI. Caso contrário, vocês vão ser desenvolvedores, vocês vão ser o ativo mais importante para a empresa, que é vocês que vão dar escala para os processos que a empresa vai poder automatizar. Concorda, discorda? Muito pelo contrário. O desenvolvedor, galera, é um resolvedor de problemas.
tá certo? A gente usa ferramentas para resolver problemas. A gente usa ferramentas de código para resolver problemas, mas nosso trabalho, nós somos resolvedores de problemas. Se você não sabe qual é o problema que você resolve, você não resolve problema nenhum. Se todo o problema que você resolve é o que ele falou aqui, de você escrever umas linhas de código com bug nelas por cima, você vai ser substituído por alguém que escreva código melhor que você, sem bugs, certo? Que é a IA. A IA é capaz de fazer isso, de escrever linhas de código? É capaz de escrever linhas de código. Mas a IA é capaz de resolver problemas? Ela precisa primeiro entender qual é o problema. Tá certo? Então tem que ter alguém que entenda o problema, que entenda como funciona, que entenda o que tem que fazer e que saiba usar as ferramentas. Eu sempre acho interessante, eu estava lendo outro dia, que quando o Fortran surgiu, Fortran, hein? Fortran quando que é? De 70, 60, sei lá. Quando o Fortran surgiu, ó, nosso amigo Fortran aqui, ó, ele tornou o desenvolvedor 500 vezes mais produtivo. E todo mundo achava o quê? Caracoles, meu! Se o cara vai ser 500 vezes mais produtivo, vai acabar o trabalho do desenvolvedor. Acabou o trabalho do desenvolvedor? Não, aumentou e muito. Tá certo? Aumentou muito mais coisa para fazer, muito mais oportunidades e tudo mais. A IA é uma ferramenta, certo? E que ela vai te ajudar a você ser um desenvolvedor melhor e resolver problemas. Mas se você não for um cara de resolver problemas, nada acontece, certo? Eu acho que nosso tempo já acabou. Aqui tem mais uma pergunta ali, mas nosso tempo já acabou. Mas olha só, a verdade é que nosso tempo não acabou, né? Tá certo? Por quê? Porque a próxima palestra sou eu e o Helder. Então nós vamos continuar. E o Isidro daqui ainda, beleza, o Isidro aqui, ó. O Isidro tá dizendo tchau, não? Não, você vai ficar. Eu, Helder e o Isidro. E nós vamos continuar esse bate-papo aqui. Então, cadê o pessoal do palco aqui, ó? Eu sei que alguma hora tem que mudar a câmera. Mas nós vamos continuar respondendo pergunta aqui, meu. Né? Pode continuar. Então assim, galera está nos assistindo, nós vamos simplesmente continuar respondendo pergunta. Se você, mais daqui a 10 minutos, nós vamos falar do papel Power. Tá certo? Se você não tem o papel Power ainda, levanta a mão que eu vou entregar o papel Power para você. Mas daqui a 10 minutos vamos falar do papel Power. Mas antes, eu queria... Peraí, não sai não, cara. Nós vamos continuar respondendo pergunta por mais 10 minutos. Calma, meu, calma. O papel Power vai ser daqui a 10 minutos. Tá certo? Nós vamos continuar respondendo pergunta. Então tem chance para fazer pergunta do nosso amigo lá. Vamos lá, vamos lá. Não vão embora não, vamos ficar aí, vai lá. Não é pergunta não, é mais um complemento na realidade e passar um pouco de uma experiência que eu tô tendo no meu time. Essa questão que vocês comentaram de a gente não ser meros digitadores de código e solucionar problemas de fato, é algo que a gente está puxando no nosso time. Nas últimas retas foi algo que a gente sugeriu de incluir a equipe de engenharia desde lá do começo, tanto lá do sketch que o designer faz, para a gente ver a arquitetura de informação, dependências, o que a gente precisa, que time que a gente depende para ter aquela informação, e refinar essa tela ao invés de só pegar um design pronto e começar o desenvolvimento de fato. E também dessa ponta até a outra ponta, lá de monitoramento em produção da aplicação, ver o que o pessoal está achando, sugerir novas coisas. Então, o papel do desenvolvedor ser muito mais esse de ponta a ponta, tanto lá do sketch até lá no monitoramento. Então eu acho que isso influencia bastante para a gente deixar de ser digitadores de código e, de fato, ter um papel importante que não vai poder ser substituído por inteligência artificial nenhuma. É isso aí, o nosso papel, galera, é resolver problema. E se o seu código que você escreveu não está na mão de alguém resolvendo o problema dessa pessoa, o seu trabalho não acabou ainda, certo? Porque o seu trabalho só termina quando o problema está resolvido, né? Então, o nosso papel, é isso mesmo que ele está falando aqui, o nosso papel é esse papel muito mais, um papel mais amplo de você, o seu trabalho é uma parte da solução do problema. Então, enquanto o problema não está resolvido, o seu trabalho continua, beleza? Vamos lá, ainda tem mais umas perguntas aqui, tem mais uma ali, ó. Mais uma pergunta, comentário. Vai lá. Seria um comentário e agradecer as tuas palavras, que foram muito diretas em relação a tu aprender
e tu ter muitas ferramentas para tu usar em relação a desenvolvimento, né? Porque assim, gente, olha só, um conselho. Tu quer ser programador? Tu tem que gostar de estudar. Porque, gente, tu vai estudar para sempre na tua vida. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai ter inovação, sempre vai ter novas coisas. O mercado vai exigir, tu vai ter que saber. Se tu não saber, bate no peito e vai aprender, entendeu? Porque é isso que a galera quer no recrutamento. A galera quer que tu não saiba 10 linguagens, mas que tu saiba uma e saiba fazer muito bem e vá aprender o resto, entendeu? Então, se a galera não está apta a fazer isso, não entre, entendeu? E trabalhe com o que tu goste. Porque se tu entrar na área e tu não trabalhar com o que tu goste, tu vai ficar frustrado e tu vai embora. Então, é mais agradecer o que tu falou e tu tá muito certo. E a área de desenvolvimento, ela é muito cheia de oportunidades para todo mundo que queira entrar. Eu só queria fazer uma coisa, eu concordei com ela e concordo de novo, de você fazer algo que você gosta. Mas eu queria deixar um alerta. Né? Eu tenho uma amiga minha que está vindo para cá, que é a Yara, que ela sempre fala, Bruno, eu não gosto quando você fala esse negócio, faça o que você gosta. E ela tem razão num ponto. Porque é o seguinte, e se o que eu gosto é ficar deitado no sofá assistindo televisão? Né? Tá certo? Então, galera, não é fácil. Ó, na frase, faça o que você gosta, tem uma parte importante, que é o faça. Você tem que fazer alguma coisa. Certo? Né? Ah, isso que eu gosto é jogar videogame. Cara, tem muita gente que ganha muito dinheiro jogando videogame. É possível. Certo? Eu sempre digo o seguinte, meu. Se você for o melhor do mundo em qualquer coisa, você vai se dar bem. Mas você precisa ser o melhor do mundo. Certo? Você precisa ser o melhor do mundo. Então, por exemplo, duas historinhas aqui que eu gosto de contar. Outro dia, eu estava assistindo um vídeo de uma menina, não sei o nome dela, mas você pode procurar na internet aí, e ela falava assim, que ela não ia fazer faculdade naquele momento. Por quê? Porque ela estava com 19 anos, ela estava ganhando muito dinheiro, e aí ela estava disposta ao quê? Ela ia adiar o sonho da faculdade dela um pouco, porque ela já tinha grana suficiente para pagar a faculdade que ela quisesse fazer, ela ia continuar se divertindo, ganhando dinheiro naquilo que ela gostava de fazer. O que ela fazia? O que ela fazia? Ela derruba dominó. Certo? Sabe aquele negócio de fazer o dominó bonitinho, ela derruba o dominó? Ela é uma das melhores do mundo em derrubar dominó. Ela ganha fortunas derrubando dominó. Agora, observa que não basta saber derrubar o dominó. Você precisa ser o melhor do mundo. E não basta ser o melhor do mundo em derrubar dominó, porque tem muita gente boa que derruba dominó e que não ganha dinheiro. Ela precisa ser uma empreendedora que sabe derrubar dominó de uma forma que ganhe dinheiro para derrubar dominó. Certo? Então, tem um monte de habilidades envolvidas nisso. Se você for o melhor do mundo e você souber ganhar dinheiro com aquilo, você se esforçar, aprender a vender, aprender a fazer marketing e tudo mais, você tem condição de ganhar dinheiro. Certo? Essa é a história número 1. História número 2. Tinha um cara que passava o dia inteiro, ele vai no mercado, fica olhando as coisas do mercado, aí ele pega assim, um funil, aí ele pega o funil, põe o funil no chão, aí faz o funil rodar, fica olhando o funil no chão. Sabe por quê? Porque esse cara ganha fortunas fazendo máquinas malucas. Sabe aquela coisa desanimado, né? Que cai o ovo, aí né, a galinha põe um ovo, aí o ovo rola, aí quebra não sei o que, aí tem um martelo que bate não sei o que lá, aí vira a sopa na boca dele. Isso que o cara faz, máquinas malucas. E o cara passa o dia inteiro, procurando pecinhas para as máquinas malucas dele. Ele leva 30 dias fazer uma máquina dessa. É o que ele gosta, mas não basta fazer o que gosta. Ele foi atrás de como é que eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto. Certo? Então, concordo. Agora, o ponto é o seguinte. Se é o que você realmente gosta de fazer, você vai enfrentar os problemas. Você vai enfrentar as dificuldades.
você vai correr atrás de aprender, você vai correr atrás de descobrir novas formas de fazer, você vai correr atrás de... Então, assim, é fazer o que gosta? É. Mas não basta somente fazer o que gosta, acho que ficar assistindo televisão. Você gosta de assistir televisão? O dia inteiro? Como é que se ganha dinheiro assistindo televisão o dia inteiro? Tem jeito? Eu tenho certeza que tem jeito. A Netflix paga pessoas para ficar assistindo filme e marcar. Aqui a pessoa dá um grito, aqui é um susto, aqui é um momento tenso, aqui não acontece nada. O Netflix paga pessoas para cada filme. O Netflix tem mais de 20 mil marcações. E tem gente que assiste o filme e faz a marcação. Agora, você está disposto a fazer isso para ganhar dinheiro? Né? Você pode passar o dia inteiro assistindo televisão se você quer. Então, é o que você gosta? É. Mas muito cuidado com o que é. Se você não tem uma forma de... Lembra? Se você não está resolvendo o problema de alguém, você não está avançando. Beleza? Beleza. Só um comentário rápido sobre isso. Às vezes a gente acha que ter liberdade é fazer o que quer, né? Eu quero alcançar a liberdade para poder fazer o que eu quiser. E eu vi um cara outro dia falando uma coisa sobre isso que eu achei interessante. Ele falou, se você for capaz de fazer o que você quiser, você vai ser escravo dos seus desejos. E provavelmente você vai se matar nisso. Você vai se destruir nisso, você vai acabar com sua vida nisso. Então é muito importante a gente entender realmente assim, peraí, o que eu quero realmente de uma forma consciente, né? Não para que eu seja escravo realmente de todas as loucuras que estão na minha cabeça. Já tá na hora do próximo, é. Bom, pessoal, pode falar. Obrigado. E galera, sem nenhuma interrupção, nós vamos continuar aqui falando de carreira. Vamos continuar. Se você está aqui, a gente vai te dar um passo a passo para você construir uma carreira absolutamente fantástica. Então, eu vou pedir o seguinte. Eu distribuí aqui antes o negocinho que a gente chama do Papel Power. O Papel Power, nome esse dado pelo meu grande amigo professor Isidro, tá certo? O professor Isidro, que é um gamer fantástico, ele falou assim, cara, nós estamos criando o Papel Power, meu. Então, vamos dar... Então, a gente criou o Papel Power. É um passo a passo para você transformar a sua carreira. Então, nós vamos falar de algumas dicas aqui do Papel Power, explicar algumas coisas. Outras coisas estão só no Papel Power. Então, o que eu preciso de você? Se você não tem o Papel Power, eu quero que você levante a mão. Caracos, ninguém tem, meu. Já teve um monte de gente, ninguém tem. Então, beleza. Então, Hugo, nem precisa. Então, vai distribuir toda essa galera aqui, né? Tinha uma galera aqui, o pessoal mudou, né? O pessoal foi saindo e trocando de pessoas. Então é isso aí. Então nós vamos distribuir o Papel Power. Eu achei que o pessoal ia ficar. Então talvez eu já tenha distribuído o Papel Power demais aqui, né? Então beleza, é pra essa galera toda aqui, ó. Se você já tiver o Papel Power, não pega, porque vai faltar pro pessoal aqui, tá certo? Então, é isso aí. Oi? Por quê? Ele tirou foto. Se você não, fica com você, não. Se você, a gente tem o Papel Power online também, né? Eu vou colocar o URL ali na tela do Papel Power online. A gente tem ele online. Não tem problema, a gente tem online, mas tem suficiente para todo mundo aqui, eu acho. Acabou aí, Hugo? Tem suficiente para todo mundo? Valeu, então beleza, vamos colocar aqui. Se você tiver dois, passa pro amigo do lado. Se tiver dois com você, passa pro amigo do lado. Beleza, aqui ó, tem mais um aqui na minha mão. Ou tira foto do amigo do lado. Ou tira foto do amigo do lado e acompanha com a gente aqui. Vai lá. Pode tirar. Não, peraí, eu preciso de um para poder fazer a palestra, né? Preciso de pelo menos um para fazer a palestra. É isso aí. Se você não ficou com o Papel Power, tira uma foto do amigo do lado. Lembra que ele é frente e verso. E vou dizer uma coisa para vocês. O meu grande amigo Helder Moraes aqui, a gente não sabia que o Isidro ia estar aqui, né? Obrigado, Isidro, valeu. Mas o meu amigo Helder Moraes fez o Papel Power bem pequenininho. Então, se você é um cara que nem eu, que o braço já está curto, né? Você talvez tenha que tirar uma foto para poder ler o Papel Power, né? Mas... Isso porque você queria colocar 16 numa folha 4, né? Ainda bem que eu não fui na sua. Exato, exato. Então, eu vou falar bem devagar aqui, que a gente não tem um computador,
Eu vou falar bem devagar aqui uma URL para vocês poderem pegar não só o Papel Power, mas tem várias ferramentas lá para você poder, tem vídeo explicando, tem várias ferramentas, que é o seguinte, ó, vou falar bem devagarzinho aqui, ó, é jav.mn de Javaman, né? É jav.mn/do it. Faça, em inglês. Do it. D-O-I-T. J-A-V. Oi? M de Maria, N de navio, exatamente. jav.mn, M de Maria, N de navio, né? /DOIT. Do it. Do it. É uma URL. Isso é uma URL para você acessar várias informações sobre o Papel Power. Lá a gente tem o Papel Power em Excel, tem o Papel Power em To-Do, tem o Papel Power em vários formatos, tem vídeos explicando, tá certo? Né? Deixa eu ver aqui. Funcionou. Funcionou, exatamente. A checklist do carreira, segredos de carreira. Então, eu vou, cada um de nós aqui, vou dar uma missão para vocês aqui. Cada um de nós aqui tem que escolher um assunto para falar. E depois a gente abre para perguntas. Beleza? Tá certo? Então cada um tem que ter um assunto para falar. Eu já vou dizer, eu vou falar de foco. Tá bom? Eu vou falar de foco. O Helder escolhe um assunto, o Isidro escolhe um assunto. A gente não vai... Agora, eu vou começar explicando como é que você vai usar o Papel Power. A gente aqui vai ficar na campus, eu, o Helder e o Isidro, vamos estar na campus, aqui nessa área aqui, tá certo? O tempo todo. E a qualquer momento do dia, você pode vir aqui procurar um da gente e falar, Bruno, tem aqui o passo número 14, aqui não tem nem número, mas esse passo aqui eu não sei como fazer. E a gente vai te explicar como fazer, beleza? Mas, qual que é o objetivo aqui? Em 24 horas, nas próximas 24 horas, se você quiser, você pode fazer todos os passos do Papel Power na sua carreira. Tá certo? Tem gente que leva vários meses fazendo todos, mas dá para fazer todos nas próximas 24 horas. Certo? Porque tem várias dicas práticas aqui que você pode fazer aqui na campus para você crescer. Você fazendo essas coisas aqui, muda a vida. Muda a vida, porque aqui tem dicas. Agora, claro, aqui é só o primeiro passo. Aqui fala, por exemplo, conheça um líder de comunidade. Se você só conhecer o líder de comunidade e nunca mais falar com ele, né, não vai adiantar nada. Certo? Então é só o primeiro passo para você fazer. Beleza? Vamos lá, não? Explicado o Papel Power? Todo mundo entendeu o Papel Power aqui, então? Você não entendeu? Você não tem ele. JV, acessa aí. Se você não tem o Papel Power, nós vamos projetar aqui na URL. Coloca o computador que eu dito de novo. Vamos projetar aqui, ó. JAV.mn, é uma URL. Coloca no seu browser. jav.mn/doit, D-O-I-T. jav.mn/doit. Certo? jav.mn/doit. Ok? jav.mn/doit. D-O-I-T. Ok? Beleza? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Quem começa? Quem começa? Ó o Isidro tirando a foto aí para ele ler. Quem não consegue nem ler. De tão pequenininho que... É. Exato. Tá certo? Dá para ler só de longe, assim, ó. Né? Ok. Eu começo com foco? Você começa com foco? Ó. Quer mudar de vida na carreira? Vou dizer uma coisa para vocês. É o seguinte. A coisa mais importante na sua carreira é como você se posiciona no mercado. A gente chama isso de foco.
A razão que as pessoas não querem ter foco é porque elas têm FOMO. FOMO é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Ah, Bruno, se eu focar em Java, e se tiver um emprego de Python, eu não vou saber Python. Então eu tenho que saber tudo. E aí você tem o medo de ficar de fora, e aí você quer saber tudo, e porque você quer saber tudo, você não sabe nada. Certo? Então, o teu objetivo é foco. Você precisa ter um foco claro. Agora, foco não é a tecnologia que você usa. Não é a ferramenta que você usa. Imagina, por exemplo, que aqui na Campus Party o teto fosse de madeira. Não é, mas imagina que fosse. E aí, você contrata um marceneiro para consertar o teto da Campus Party. Aí o marceneiro chega na tua casa e fala o seguinte: pode deixar que eu conserto isso aí, porque eu sou especializado em martelo. Você contrata um especialista em martelo para consertar seu telhado? Não. Por quê? Você não quer um especialista em martelo. Você quer um especialista em telhado. Tá certo? Que use martelo, prego, serra, né, furadeira, não interessa. A ferramenta que ele vai usar não importa. O que importa é o problema que ele resolve. É a mesma coisa. Se você está procurando um emprego e você diz: ah, eu sou um desenvolvedor Java. Você é especialista em martelo. Java é só a ferramenta. Ninguém quer saber de especialista em ferramenta. Só quem contrata o especialista em ferramenta é o cara que fabrica martelo. E aí ele contrata um especialista em martelo. Deve ter um especialista no cabo do martelo, o especialista na cabeça do martelo, o especialista na cola do martelo. Certo? Mas a maior parte das empresas contratam especialistas em problemas. Então, qual que é a minha dica para você? Quer mostrar quem você é? Tá aqui, ó, no papel Power. A primeira frase aí, ó, foco em carreira. Escreva essa frase para você, né? Eu ajudo pessoa, o meu público, eu ajudo pessoa a resolver um problema, a fazer isso que eu sou muito bom, para que ela tenha aquilo que ela precisa. Certo? Né? Então, tenta pensar qual é o problema que você resolve e para quem você resolve esse problema. Tá certo? Porque é assim que você vai se posicionar no mercado. Eu ajudo pessoa a fazer isso que eu sou muito bom, para que ela tenha, para que ela resolva aquele problema que ela tem. Certo? Tá aí a frasinha, na primeira frase do papel Power para você. Foco, galera, é fundamental. Quando você sabe se apresentar, o mundo inteiro quer saber de você. Quando você não sabe se apresentar, ninguém está interessado em você. Faz sentido isso, não? Você pode dar algum exemplo de uma frase de foco assim? Vou dar um exemplo, uma frase de foco. Eu, Bruno, eu ajudo desenvolvedores profissionais a compartilhar o seu conhecimento para que eles sejam chamados para os melhores empregos do mercado. Certo? Eu sou um cara que trabalha com Java. A minha ferramenta favorita de desenvolvimento de software é Java. Mas Java é só uma parte do que eu faço. O meu trabalho principal é ajudar você a atingir os empregos maravilhosos que você quer. Beleza? Faz sentido isso, não? Boa. Vamos lá, gente. Se vocês virarem aí o papel Power de vocês, tá menor ainda atrás, tá? Vamos falar do terceiro item, que é enviar uma contribuição para um projeto open source. Tá bom? Estamos falando aqui com a galera que quer, né, ir para esse mundo. E isso que o Bruno falou vai te ajudar nisso também. Porque é o seguinte, uma vez que você definiu o problema que você realmente quer se dedicar a resolver, e é interessante, né? Porque quando você começa a tomar decisões que vão te apontando mais para uma direção, a impressão que você tem é o seguinte: olha, mas eu estou fazendo menos coisas, eu estou lidando com menos coisas. Sim, é verdade. Porque você vai poder ir mais a fundo nelas. Tá? E aí, supondo que você quer lidar com projetos open source, tá? Então tem lá esse item. Tem 3 itens aqui, né?
listar 3 projetos open source que te interessam. Porque uma pergunta que a galera faz muito é o seguinte: eu quero contribuir com open source, mas eu não sei como é que eu escolho um projeto, né? Pô, tem um monte de projetos, 200 milhões de projetos, como é que eu escolho um projeto? Dica número 1, escolhe um projeto de algo que você já usa. Você usa, sei lá, o Eclipse. O Eclipse é open source. É uma opção. Eu uso Java. Posso escolher o Java. Eu uso Kubernetes. Posso escolher. Escolha algo que você já usa. Por quê, gente? Porque se você escolhe algo que você já usa, primeiro, aquilo já está no seu mundo. Segundo, aquilo faz sentido para você. Terceiro, aquilo você vê. Imagina você contribuir com algo e você usar aquele algo. Você começa a se envolver mesmo com aquele negócio. Então faz muito mais sentido. É diferente de eu, no meu caso, por exemplo, eu falar assim, eu vou contribuir com Go. Sei lá. Nada contra o Go, mas não faz parte do meu mundo, tá? Então, eu até costumo sugerir escolher um só. Por quê? Porque, galera, se você for contribuir com open source, dá trabalho, você provavelmente vai ter que usar um tempo que provavelmente não é, dependendo do que você faz, não é o tempo do seu trabalho normal, então você já vai ter que estender suas horas diárias. Mas, enfim, a gente colocou na lista 3 pra galera aí, de repente, poder ter mais opção. Beleza, listou 3 projetos que te interessam. Encontra ao menos um problema simples em cada um deles. Dica, documentação. Olha só, tem um amigo nosso, o Girtigan. O Girtigan, de onde que ele é? Ele é... Não, mas ele é norueguês, né? O que ele é? Sei lá, é europeu. O Girtigan, há muito tempo atrás, tem uma ideia que já ainda existe, que é o NetBeans. Quem conhece o NetBeans? Deixa eu ver. Bastante gente, hein? Tô surpreso. Né? Porque quando eu uso me chamam de velho, né? Mas enfim, eu gosto do NetBeans. Gente, há muito tempo atrás, o Girtigan usava o NetBeans, tal, gostava, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, vou me envolver nesse negócio. Antes de GitHub, tá? Lá atrás. E aí ele olhou e viu um monte de problema na documentação do NetBeans. E aí começou a ajustar. Começou a ajustar. O que acontece? Olha o segredinho para você contribuir no open source. A galera da engenharia, eles sempre deixam a documentação para depois. Por quê? Porque o dia a dia está pegado. Ele vai mexer na documentação, mas geralmente fica por último. Se você chega num projeto open source já começando a arrumar a documentação, essa pull request tem uma chance absurda de ser aprovada. Porque você está ajudando o cara. E o Girtigan fez isso. Começou a contribuir com a documentação. Ele arrumou a documentação do NetBeans inteira. Aí ele começou, como viram que o cara estava envolvido, ele começou a contribuir com projetos mais próximos do core do NetBeans. Num dado momento, a Oracle, que é a dona do NetBeans, um dia virou e falou assim, galera, a gente precisa contratar um gerente de projeto para cuidar do projeto do NetBeans. E aí eles olharam para os committers e falaram assim, ninguém tem mais committer do que esse cara aqui. E era o Girtigan. Chamaram ele, ele era o cara que mais conhecia o NetBeans, mesmo até que os engenheiros contrataram o cara para ser o gerente de projeto. Tá? Hoje ele está em outra empresa já. O cara foi contratado pela Oracle porque ele começou a contribuir com a documentação do NetBeans. Tá? Então, fica a dica do seu primeiro pull request. Aí, a terceira já, né? Então, assim, identificou um problema em alguma dessas ferramentas, resolve esse problema. Então, se for documentação, resolve a documentação. O Gabriel estava... Cadê o Gabriel? Tá ali, ó. O Gabriel está ajudando lá no Jakarta NoSQL, ele e o Max já estão fazendo muito mais que documentação, mas ele é um cara bem bacana para vocês conversarem sobre como é que começa, porque ele acabou de fazer isso. Tá? E já é um cara super reconhecido no meio. E, finalmente, submeta a pull request. Galera, eu já vi isso, tá? O cara foi, resolveu o problema e aí ele ficou com medo de mandar pull request. Não fica... Sabe o máximo que pode acontecer? É recusarem. Recusarem, mas normalmente quando ela é recusada, sabe o que acontece? O cara explica, estou recusando por causa disso, disso, disso. O que você faz? Vai lá, arruma e manda de novo. Recusou de novo? Cara, me ensina a fazer para não recusar de novo? Ah, não, você tem que fazer assim, assim, assim. É assim que você começa, tá?
Galera, eu conheço vários dos maiores committers, contribuidores de open source do mundo, literalmente, tá? Vários deles. Todos eles começaram assim, gente. Com o primeiro pull request que foi recusado, com uma contribuição besta, simples, até o cara chegar... Porque ninguém vai aceitar uma contribuição de core, de cara, de alguém que nunca viu o projeto na vida. Ninguém vai aceitar. Agora, se você começa nesse baby steps, entendendo como funciona, conhecendo o fluxo do projeto, não tem nada que te paralise de se tornar committer do projeto que você quiser. Beleza? Isidro. Alô, alô. Ah, funciona. Uma das coisas que eu gostaria de fazer também no verso vamos falar sobre conhecer um mentor. Que muito da gente, tanto que o Bruno disse, quanto que o Helder também falou de forma muito brilhante, é o seguinte, né? Se a gente puder resumir o nosso mundo, softwares about people. Você faz software para pessoas. E, no fundo... Mais perto, assim, ó. Sociedade, fechou as portas, mano. Só aí. Mano Brownie. E uma das coisas que a gente mais vê é que, assim, a nossa área é uma área muito privilegiada, tá? Por quê? Porque a gente tem esse conceito de comunidade muito enraizado na gente. Comunidade de usuários Java, comunidade Python, comunidade PHP, comunidade JavaScript, comunidade SQL, NoSQL, etc. Isso é muito bom para nós. Mas, como é que você consegue dar um boost na sua capacidade intelectual ou mesmo no seu conhecimento técnico? Interagindo. Interagindo com pessoas que você fala assim, cara, eu quero ser dessa turma que eu convivo ou que a gente se junta para estudar, o pior deles. Por quê? Porque eu vou ter pessoas ao meu lado que conhecem muito mais sobre determinada tecnologia, às vezes um aspecto muito específico, e eu tenho algo a aprender com eles. E isso vai me motivar, vai me guiar para conseguir continuar estudando, porque quem aqui já falou assim, beleza, vamos fazer um projeto, etc, etc, para você aprender determinada tecnologia. Por exemplo, vou aprender Flutter. Qual é a melhor forma de você aprender Flutter? Fazer um projeto, concorda? Do início ao fim. Terminou o projeto, entregou, e agora? O que você faz? Próximo passo. Se você tem contato com alguém com um pouquinho mais de experiência que você, essa pessoa vai falar, poxa, você usou os recursos A, B e C no seu projeto. Tenta agora estudar o recurso D, tenta usar o recurso E, o recurso F. Por exemplo, vou fazer uma API usando Spring Boot. Legal, faço uma API simples, né? Model, controller, os repositórios, fechou. Se você pega um cara mais experimentado, alguém sênior, fala assim, ó, quebra a sua camada, não faz o controller acessar diretamente o seu model. Quebra isso, bota um service, bota uns DTO, você vai começar a analisar um pouco mais o seu problema, não apenas no aspecto técnico, mas entendendo um pouco mais de business, entender um pouquinho sobre Domain Driven Design, entender um pouquinho sobre arquitetura, entender um pouquinho mais sobre desacoplamento. Alguém que já passou pelo caminho das pedras pode te ajudar nessa jornada que para muita gente que também está começando, ela tem vamos assim, uma grande névoa, onde você fala assim, tá, eu não sei qual é o próximo passo. Isso é uma coisa, isso é um aspecto puramente técnico da sua formação. Um mentor pode sim te ajudar muito a você expandir os seus horizontes técnicos. Beleza. Fora isso, o que um mentor... Ah, tá. Não, mas é a segunda parte. Fica sussa. Oh, caramba. Exato. Olha só que legal. O que eu falei foi basicamente o primeiro e o segundo. Beleza. O terceiro e o quarto itens, né? Conhecer o Bruno Souza. Conhecer o Helder. Conhecer o Gabriel. Ah, mas o Gabriel pode ser, ele acabou de falar, acabei de sair da ETEC, não sei o que. Cara, o Gabriel, do ponto de vista de contribuição para projeto open source, será que não tem nada a me ensinar? Com certeza, ele está envolvido em projetos open source, ele está envolvido no procedimento. Então, qual que é a ideia, galera? A partir de hoje, vocês têm 24 horas para implementar algumas dessas coisas, certo? Vocês vão ter 24 horas para ter um novo contato que
atue na mesma área que você e que manje mais do que você. E essa pessoa tem que ser alguém que possa te ajudar a guiar os seus passos. Além de tudo, um efeito colateral de tudo isso. Só um segundo. Um efeito colateral de tudo isso. O que pode ser? Um mentor conhece mais gente que você, porque provavelmente está mais tempo na área. Concorda? Conhece empresas, conhece recrutadores, conhece pessoas que possam ter algum problema, que precisam exatamente do conhecimento, da vontade, da garra, da disposição, da jovialidade técnica que vocês têm. O seu mentor pode ser um grande facilitador para você ou conseguir a sua primeira vaga ou conseguir a tão chamada vaga dos sonhos. Por quê? Boa parte das vagas de mercado hoje, você colocar uma vaga num site, publicar uma vaga num site tipo Cato, Gup, etc., é mais um proforma. Por quê? Como que as empresas atuam na contratação de novos talentos? Indicação. Indicação, por quê? Se eu tenho um time aqui, vamos supor, o Helder, o Bruno e eu trabalhamos no desenvolvimento de um determinado produto para uma determinada empresa. Aí chega o nosso líder técnico e fala, galera, precisamos de mais desenvolvedores, precisamos aumentar o nosso time de desenvolvedores. Qual é o primeiro recurso que essa pessoa vai fazer? Vocês têm indicação? Vocês têm indicação? Vai chegar para o Bruno, para o Helder e para mim. Quem vocês podem indicar? Puxa, posso indicar o Otávio, posso indicar o Gabriel, posso indicar o Max. Cara, essas pessoas já passaram na frente de todo o processo seletivo. Muitas vezes publicar isso numa plataforma vai ser apenas um pró-forma. A vaga já está garantida. A vaga já está direcionada para aquela pessoa que foi indicada pelos membros da equipe. Por quê? Eu conheço a pessoa que eu estou indicando. Eu conheço o profissional que eu quero. Eu conheço a pessoa com quem... na qual eu quero trazer para atuar junto comigo no time. Isso é fundamental. Então, um mentor pode te dar duas grandes vantagens. Você sair de um patamar técnico X e ir para um patamar técnico Y, ou seja, você vai elevar sua capacidade de resolução de problemas, de estudo direcionado e de desafios mais orientados à entrega. E segundo, ele vai ser um grande propagador da tua imagem perante outras pessoas que vierem procurá-lo. É isso aí, pessoal. A gente tem alguns minutinhos para perguntas, né? Então, aonde você quer chegar na sua carreira? Qual é o desafio que você está enfrentando nesse momento? A gente quer te ajudar com o desafio. Então, perguntas aqui. Quem quer crescer na carreira aqui e que tem uma dúvida? Nenhuma dúvida. Tudo fácil. Aqui, ó, tem um cara aqui, ó. Enquanto isso, só vou falar aqui rapidinho. O Hugo, porque o Isidro tá falando bastante de mentor. A gente tem um projeto chamado Low Hanging Books, onde a gente tem vários livros gratuitos. Cada uma dessas pessoas é um potencial mentor para você. Então nós vamos colocar o URL do Low Hanging Books aqui para vocês na tela aqui um minutinho. Fala aí. Bom dia. Sobre salários, falar em salário, já que estamos falando em carreira, por que existe esse tabu tão grande em falar valores, principalmente nos processos seletivos? E o que vocês imaginam assim de ser valores praticados no mercado em relação a cada carreira, né? Falando assim a real mesmo, né? Júnior 3.000, um sênior é 10.000, 25.000, 30, o que é que manda nisso aí? Então, acho que a dificuldade disso é que se falar salário solto não quer dizer nada, né? O salário depende, né, da pessoa, da carreira, da experiência, depende do que está fazendo. Quer dizer, um desenvolvedor Java é uma coisa, o cara trabalhando com inteligência artificial é outra. Quer dizer, é muito difícil, por isso que a gente fala pouco. Mas eu acho que é importante você entender o seguinte, que isso que acho que pelo menos a minha opinião aqui, salário é uma coisa negociada. Então, é seu papel negociar o maior valor possível para você. Esquece o mercado, esquece o que tem aí. Né? Ok. Hugo, passa lá para baixo, até o finalzão, por favor. Ó, galera, rapidinho aqui, ó. Então, tem vários livros aqui. Tem o livro do Hugo, né? Isso. Valeu. Lá para baixo, vai lá para baixo. Tem o livro do Hugo, tem o livro do Scott, tá certo? Né? Tem o livro do Bruno.
Certo, tá faltando o livro do Helder aqui, mas tudo bem, né? Depois a gente coloca aqui, ó. Pode passar o livro do Rafael Del Nero, vários livros de graça pra você aqui, até o final, vai lá. Isso, essa é o URL aqui, pronto, beleza, obrigado. Então, quem quiser... Então, o meu ponto é o seguinte, salário, galera, tem que ser uma coisa negociada. Você precisa negociar o seu salário. O que significa o seguinte, meu, se você não sabe negociar, você tá ferrado. Porque o cara que tá te contratando... Ele contrata várias pessoas, portanto ele é melhor em negociação do que você, né? Então você precisa saber o básico de negociação para que você consiga um salário melhor. E mais do que isso, você precisa saber o seu valor. É fundamental que você identifique o seu valor. E o seu valor não é o que você sabe, não é a quantidade de linha de código que você escreve. O seu valor é o tamanho do problema que você resolve. E se você não tem noção do tamanho do problema que você resolve, você já começa perdendo. Faz sentido isso, não? Então você precisa se preparar. Vou dar uma analogia bem rapidinha aqui. Olha só. Vamos imaginar que você está falando de uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês são 100 mil reais por ano, mais ou menos, né? 100 mil reais por ano, em 10 anos, isso é 1 milhão de reais. Certo? Você é um produto que custa 1 milhão de reais. Imagina você ir comprar uma casa de 1 milhão de reais e o vendedor fala assim, você não precisa nem ver a casa. É uma casa lá qualquer, né? Eu nem sei para que você quer a casa, eu não sei sua família, eu não conheço você, eu não quero nem saber. Compra, paga aí. Você compraria a casa se o vendedor fizesse com você? Não, mas você chega numa entrevista de emprego onde você está vendendo um produto de 1 milhão de reais e você não conhece a empresa, você não sabe o problema que eles estão passando, você não sabe a dificuldade que eles têm, você não conhece nada sobre eles. Você fala assim, olha, eu escrevi um papel aí, que é o meu currículo, isso é suficiente, me contrata aí, compra aí. Negociar, meu, é você saber o que você precisa e saber o que eles precisam. Se você não sabe essas duas coisas, está fora. Beleza? Mais uma pergunta. Cara, não tem tempo nenhum. Mais uma pergunta. Fala, chefe. Bom, gente, boa tarde. Não chega nem a ser uma pergunta, é até um complemento, né? Mais do que saber se entregar, é saber se vender. No momento de chegar numa entrevista, apresentar seu portfólio, sempre demonstrando o que você procurava resolver com aquilo. Conta a jornada para o entrevistador. Conta, hein? É isso. Complementação. Essa é a complementação. Então a pergunta é como se apresentar. Helder, Isidro, como se apresenta numa empresa? Primeira coisa, né? Qual empresa? Por que a minha presença na empresa pode ser diferencial para ela? Qual o problema que ela está enfrentando que eu consigo resolver? E, principalmente, por que eu posso permanecer nessa empresa? Exemplo, sou professor. Por que uma determinada instituição de ensino me contrataria e outra não? Beleza. Quantos desenvolvedores, através da minha formação, conseguem empregar? Porque a instituição de ensino vai querer saber se o curso dela é bom para poder empregar desenvolvedores e o curso que a instituição de ensino promove ter reputação. Então, eu posso ser peça-chave na formação desses desenvolvedores para que eles possam, por exemplo, ter um alto nível de empregabilidade. Se eu tenho consciência desse meu papel, por que eu contrataria então o professor Isidro e não o professor José, a professora Maria? Porque o Isidro tem comprovadamente taxas de aceitação. Vou dar um exemplo muito bobo. O Alex foi meu aluno. 6 anos atrás, ele recebeu uma proposta para trabalhar numa grande empresa multinacional de desenvolvimento de software. E ele estava em confidência. Posso usar seu caso, Alex? Me permite? Ele estava confidenciando. Foi a minha carta de recomendação que fez com que ele ganhasse a vaga. Por quê? Porque outras pessoas da mesma empresa conheciam o trabalho que eu já fazia. Galera, eu queria agradecer aqui. Uma salva de palmas para esses caras aqui. Valeu, obrigado. Muito obrigado.
Pessoal, nós vamos estar aqui nas próximas 24 horas para te ajudar a crescer. Eu, Gabriel, o Hugo, o Helder, o Isidro. Pode falar com qualquer um de nós aqui, que a gente vai te ajudar, tá certo? Muitíssimo obrigado a todos vocês. Eu tenho um recado muito massa aqui pro pessoal. Recado né? muito massa, que já acabou o tempo, mas vamos lá. Não, rapidinho. Vocês que estão com papelzinho, né? Eu e o Hugo vamos estar fazendo um workshop para estar ajudando vocês a tirar o que está escrito do papel. Então, às 19 horas, às 18 horas, a gente vai estar aqui nas mesas aqui, se vocês quiserem sair, né, ter ação, eu acho que esse é o momento. É isso aí, então 18 horas, só vir para cá, que vai ter um espaço aqui na mesa para poder fazer esse workshop. Isso aí, se vocês tiverem notebook, celular, trago aqui, a gente vai estar fazendo o workshop para atender individualmente aí, para tirar as dúvidas, né? Para que vocês possam tirar as ações ali, as dicas aí do papel e transformar em resultados, beleza? É isso aí, que o papel power só é power quando as coisas não estão mais no papel. Isso aí. Tá certo? É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.